Como é que conseguiram transformar um filme com uma das mitologias mais ricas da nossa história, um grande astro de Hollywood e um orçamento gordo, em um grande fracasso no cinema? Essa é a história de Deuses do Egito, um filme que ia iniciar uma nova franquia mitológica para Lionsgate. Só que quem estava encarregado disso aqui era uma dupla que não tinha o melhor dos currículos. Essa história só piorou depois que o filme se envolveu numa grande polêmica antes do lançamento. Hoje eu vou te contar como é que Deuses do Egito foi de carro-chefe do estúdio para varrido para debaixo do tapete. Qual é, galera? Eu sou o André Con, seja muito bem-vindo ao Conversando, e hoje vamos falar de deuses, reis e Egito, mas não, o vídeo não é sobre o filme Êxodo, Deuses e Reis. E embora eu não ironicamente tenha começado a assistir esse filme aqui, crente que eu ia ver o Christian Bale na tela, e foi só depois de 20 minutos que eu percebi que tinha algo errado, porque afinal o cara não ia ficar esse tempo todo sem aparecer no filme, né? Demorei um tempinho pra ver que na realidade eu tava vendo o irmão mais feio dessa família. Mas a culpa não é minha não, tá? Porque nos anos 2010, Hollywood tentou emplacar diversos blockbusters com essa temática de fantasia histórica ou mitológica. Teve Êxodo, Deuses e Reis, teve Fúria de Titãs, Imortais, Hércules, A Lenda de Hércules, e nenhum desses acabou sendo o sucesso esperado, e eles meio que ficaram ali misturados num período em que parecia que tudo era a mesma coisa. Então hoje é dia da gente misturar o Brasil com o Egito e falar desse filme aqui que não tinha charme pra dançar bonito. Se você tava morando em Marte em 2016, chegou nos cinemas Deuses do Egito. O filme do Gerard Butler queria contar uma história épica dentro da mitologia egípcia. Let me help you. Essa obra giripoca começa a piar já com 10 minutos de filme, quando o deus Sete assassina o próprio pai na frente de todo mundo e diz que agora o reino é dele. O seu sobrinho, o deus Horus, até tenta impedir o caos, mas acaba tomando uma surra, perde os olhos que eram a fonte do seu poder especial e é exilado. Com o Egito tomado, o mortal Bek recupera um dos olhos do deus Horus, mas quando sua amada Zaya leva uma flechada no coração, Calipa tá de olho no decote dela. Ele busca uma maneira de impedir que ela vá permanentemente para o outro mundo. Assim, ele faz uma aliança improvável com o exilado Horus e juntos eles buscam recuperar o trono usurpado e o amor da vida do garoto. No meio dos anos 2010, a gente vivia uma fase meio esquisita no cinema. As adaptações de livro infanto-juvenis vinham esgotando as suas forças, com algumas sagas chegando ao seu final e outras sendo canceladas mesmo. Nesse meio tempo, o interesse do público se voltava cada vez mais para obras de super-heróis. E nesse terreno nebuloso, uma coisa ficava clara para os estúdios. O público cada vez mais pedia por obras que tinham sequências programadas. Filmes que não necessariamente ficassem dentro de um universo compartilhado com outros filmes, mas que tivessem sim o seu próprio mundinho. Marcas estabelecidas traziam confiança e confiança trazia dinheiro. Mas aqui a Lionsgate tinha um problema. Eles tinham encontrado um sucesso estrondoso produzindo a franquia Jogos Vorazes, além de terem coproduzido a saga de Crepúsculo junto da Summit Entertainment. Isso tinha sido ótimo, mas essas histórias estavam chegando ao fim, o que significava que haveria um vácuo no poder. O estúdio começou então a buscar uma nova saga épica que pudesse estabelecer o universo nos cinemas e produzisse uma boa grana nos próximos anos. Em 2015 eles tentaram isso com dois filmes diferentes: Mordecai, filme de comédia com o Johnny Depp, e O Último Caçador de Bruxas, filme do Vin Diesel, que tinha como roteiristas a dupla Matt Sazama e Burke Sharpless. Guarda bem o nome desses dois moços aí, porque você talvez não reconheça, mas certamente já viu algo de qualidade duvidosa que veio deles, e eles vão ser importantes nesse vídeo aqui também. Bom, com esses dois filmes sendo um grande fracasso, a Lionsgate pegou as suas fichas e apostou na saga Deuses do Egito. Mitologia egípcia, um monte de ação, criaturas fantásticas, possibilidade de criar heróis memoráveis, tinha tudo pra dar certo. E pra tocar essa responsa, quem o estúdio trouxe pra ser o diretor foi o Alex Proyas, um cara que curiosamente também talvez fosse o hater número 1 de franquias no cinema. Ele questionava essa trend que ganhou tanta força lá em Hollywood, dizia que não era fã desse movimento. Ele chegou a falar que isso era uma situação triste e se perguntava
Será que é isso mesmo que o público quer hoje em dia? Todo filme ser ligado a um outro filme? E pode parecer estranho o estúdio levar o hater de franquia pra iniciar uma franquia, mas tinha algum sentido. O cara tinha no seu currículo sucessos como O Corvo, o filme de 94, não esse recente que foi um tremendo flop, e O Robô. Então era alguém que tinha uma bagagem interessante. Mas como essa bagagem aqui estava muito positiva, o estúdio resolveu dar uma equilibrada. Afinal, pra que fazer uma franquia multimilionária somente com gente que tenha bons currículos? Assim, a dupla Matt Sazama e Burke Sharpless se juntaram ao projeto com a possibilidade de se redimirem. Redimirem do quê? Dos outros dois projetos que eles tinham levado pro cinema, porque ambos tinham sido mal avaliados e não tinham gerado o dinheiro que era esperado. Um era o já citado O Último Caçador de Bruxas, e o outro era Drácula, a História Nunca Contada. Cara, sabe aquele teu amigo que gosta de Beth? Gosta do cheirinho do perigo? Pois é, tinha alguém parecido com ele lá dentro do escritório da Lionsgate tomando as decisões. Porque além de fazer esse movimento arriscado com esses dois roteiristas aqui, o estúdio ainda ia andar sobre um terreno bem perigoso na hora de fazer a montagem do elenco. Mas antes de montar o elenco, o estúdio ia decidir onde ia filmar. E o lugar escolhido não foi o Egito, foi a Austrália. E só por isso eu acho que já devia devolver o dinheiro de uma galera, tá? Afinal, isso aqui não é Deuses da Austrália, é Deuses do Egito. Esse filme foi rodar na Austrália porque o diretor era australiano. Vem desde a Austrália. E ele tava a fim de fazer home office. Oficialmente, a explicação é que existiam incentivos fiscais para esse filme ser rodado na Austrália, mas vai saber, né? E levar o filme pra Austrália, segundo o diretor, apresentou um desafio que estaria diretamente ligado a toda a polêmica que envolveu esse filme antes dele ser lançado. A polêmica foi o seguinte: antes do filme ser lançado, os nomes principais desse elenco aqui foram revelados: Gerard Butler, o Jaime Lannister, o Rufus Sewell e o Brenton Thwaites. Tem uma galera que não estava muito preocupada com essa questão do elenco, como era o caso, por exemplo, dos participantes do belíssimo fórum Fãs Estranhamente Obsessivos do Gerard Butler. Mas a parada é que a escalação desse elenco aqui, inclusive por conta do Gerard Butler, que é um ator escocês, acabou gerando várias críticas por conta de whitewashing. Caso você não saiba, whitewashing é uma prática que acontece em Hollywood em que os estúdios escalam atores brancos para interpretar papéis de personagens que deveriam ser de outras etnias. E nesse caso, ainda que fosse uma ambientação fantástica, o filme carrega a ambientação egípcia, a mitologia daquele povo, e basicamente em quase todos os papéis do filme estava lá um ator que não tinha nada a ver com essa etnia. No caso de Deuses do Egito, o único papel de relevância que não tinha um ator branco era interpretado pelo Chadwick Boseman. Isso gerou uma onda de críticas que vieram por parte de vários setores. The upcoming movie Gods of Egypt has an all-white cast, and a lot of people are pissed. Público, parte da mídia, crítica especializada e por aí vai. Aliás, a gente teve casos bem parecidos com esse aqui em outros filmes também daquela época e também com esse estilo de ambientação. Os casos mais famosos eram de Príncipe da Pérsia, que tinha saído em 2010, e o filme do Christian Bale, Êxodo, Deus e Reis, que tinha saído ali em 2014. Essa repercussão negativa levou o diretor do filme a se manifestar e mandar um "foi mal, galera". O Alex Proyas disse lá em 2015 que eles deveriam ter feito um trabalho melhor em relação ao elenco e que pedia desculpas se ele tinha ofendido alguém. Essa história acabou rolando por um tempo, e ali em 2016, quando foi perguntado novamente sobre isso, o diretor deu algumas explicações um pouco mais objetivas. Ele disse que essa história toda também envolvia questões práticas da produção, que o estúdio exigia determinados nomes para financiar um projeto dessa escala e que, como o filme tinha sido filmado na Austrália, existiam alguns requisitos legais em relação a atores vindos de outros países para serem incluídos. E é difícil cravar se essa questão toda aqui realmente teve um impacto real nas bilheterias desse filme, mas dá pra dizer que não ajudou a gerar um hype positivo. E foi assim, em meio a essa polêmica, que esse filme de efeitos visuais duvidosos estreou em fevereiro de 2016. Olha, a competição para o final de semana de estreia desse filme aqui não deveria ser tão complicada. Kung Fu Panda 3 já estava na sua 5ª semana nos cinemas. As outras duas estreias eram filmes menores: Polícia em Poder da Máfia e Voando Alto. O único grande problema aqui realmente era Deadpool. Só que o filme da Marvel também já estava na sua 3ª semana, então o hype máximo já tinha baixado. Ou seja, esse filme tinha espaço para fazer uma estreia positiva, mas na verdade ele afundou já de cara. O filme ficou na
segunda posição nas bilheterias, fazendo míseros 14 milhões de dólares, menos da metade do seu principal concorrente. Para efeito de comparação, o seu irmão mais velho, Êxodo, Deuses e Reis, que também foi considerado um tremendo flop, tinha feito 24 milhões na sua estreia no ano anterior. Mas não foi só nos Estados Unidos que ninguém quis assistir esse filme não, tá? No Brasil, o filme ficou na 42ª colocação de bilheterias daquele ano. E no Egito, você imagina o que aconteceu. O filme também não foi nada bem, ficou na 18ª posição e fez muito menos dinheiro que, por exemplo, Warcraft, outro filme de fantasia épica que também foi lançado naquele ano. Em termos de avaliações, esse filme aqui ficou com nota 5.4 no IMDb, 37% de aprovação do público no Rotten e 15% dos críticos. E quando o diretor viu essas avaliações, ele fez o que qualquer adulto profissional e sensato faria. Eu resolvo isso já. Ele foi xingar geral no Facebook, irmão. Com um textão de desabafo, o diretor disse que as pessoas podiam criticar o quanto quiserem o filme dele, tentando ser politicamente corretos, gritando whitewash como os idiotas que eles eram. Ele disse que as pessoas fingiam não entender o filme para servir um consenso bizarro de opiniões que não tinha nada a ver com a obra e que os críticos não passavam de um bando de abutres doentes. E assim, gente, eu entendo, o cara tá chateado, a galera não gostou do trabalho dele, mas cara, todo mundo tem olho, irmão. Mortals, worship me or be enslaved. Most were forced into slavery. Without both my eyes, I cannot transform. You, turn around. You prefer the view from behind? Olha o kibe! Tu podia ter escalado a Cleópatra, o próprio Osíris e até o Salah, que mesmo assim eu acho que ia ser difícil salvar isso, cara. O que é uma loucura de se pensar quando a gente vê a grana que se gastou nesse filme. Ele custou 140 milhões de dólares e fez no total míseros 150 milhões. E como a regra básica é que um filme precisa fazer pelo menos de 2 a 3 vezes o seu orçamento inicial para poder começar a se pagar, Deuses do Egito foi um tremendo fracasso. Mas nem tudo terminou mal nessa história, porque a Lionsgate enfim acabou achando sim uma franquia que ela pudesse escorar. Um filme até que eles já tinham lançado antes, que foi John Wick, saga que tem hoje 4 filmes aí no seu universo. Quanto aos roteiristas, mesmo depois do terceiro flop em sequência, eles continuaram dando susto na galera por aí. O Matt Sazama e o Burke Sharpless seguiram em frente, mataram mais uma franquia gigante no ano seguinte, quando eles escreveram o roteiro de Power Rangers, e recentemente eles também trouxeram pro mundo Morbius e Madame Teia. Cara, o que esses caras devem ser bom de resenha não tá escrito, irmão. Porque, sinceramente, eu até agora não consegui achar um trabalho deles que eu consiga olhar e falar, pô, isso aqui até que ficou legal, hein? E juntando tudo isso com um momento cultural que favorecia outro estilo de entretenimento, que eram os filmes de super-herói, Deuses do Egito precisava muito mais do que ser só mais um blockbuster no cinema. Ele precisava trazer algo diferente, algo que resgatasse a sensação de assistir um filme épico como 300 ou Gladiador, mas com uma escrita sofrível e com os visuais que iam mais pro lado da galhofa. Enquanto o script tentava ser sério, esse filme acabou sendo um tremendo fracasso e acho que hoje pouca gente lembra dele. Deuses do Egito tinha tudo para se transformar em uma nova grande franquia nos cinemas. Uma mitologia rica, atores famosos e um orçamento grande. Mas tendo que remar contra a maré da preferência cultural do momento. Com um roteiro muito criticado e se envolvendo em polêmicas antes do lançamento, o filme que deveria lançar uma nova franquia para Lionsgate ficou sendo apenas mais um filme mesmo. Antes de você, se você chegou até aqui e ainda não é inscrito no canal, não esquece de clicar no botãozinho de se inscrever, beleza? Eu tô sempre trazendo esse tipo de conteúdo aqui pro canal. Aproveita e comenta aí se você lembra de Deuses do Egito e o que é que faltou para esse filme. Valeu, gente. Muito obrigado por me receber na sua casa. Um abraço e até a próxima.